O nosso trabalho é voltado para a explicação da importância que os aquíferos e mananciais trazem para a sociedade. Portanto, vamos explicar um pouco sobre o que são, como são formados, os benefícios que eles trazem para a sociedade e algumas das consequências que eles provocam quando sua utilização não é adequada. De toda a água presente no mundo, 97,5% é salgada, ou seja, não é adequada ao nosso consumo direto, nem irrigação de plantações. E dos 2,5% de água doce, a maior parte, 69%, é de difícil acesso, pois está concentrada nas geleiras. 30% são águas subterrâneas, armazenadas em aquíferos, e 1% encontram-se nos mananciais. Portanto, a nossa principal fonte de água doce está concentrada nos aquíferos e nos mananciais. Suas águas são utilizadas para o consumo humano, animal, vegetal, para o abastecimento das cidades ou para o funcionamento dos setores de produção, como fábricas, plantações, criação de animais, entre outros. Agora eu vou explicar um pouco sobre a formação dos aquíferos e mananciais. Por definição, um aquífero é uma unidade geológica onde se infiltra e se armazena água, que pode ser utilizada como fonte de abastecimento. Esse solo é formado por rochas com características porosas e permeáveis, capazes de reter a água da chuva que cai nesse solo. Porém, para uma formação desse tipo ser considerado um aquífero, é preciso ter algumas características. Devem haver espaços abertos ou poros repletos de água e permitir que a água tenha mobilidade através deles. Os aquíferos podem ser de dois tipos. O primeiro deles é o aquífero livre ou freático. É o mais comum e o mais utilizado pelas pessoas, pois se encontra mais na superfície do subsolo. Neste aquífero existe uma superfície livre de água que se encontra sob pressão atmosférica, e o nível da água varia segundo a quantidade de chuva. Infelizmente, são os aquíferos que apresentam maiores problemas de contaminação. O segundo é o aquífero artesiano. Estão mais abaixo do que os aquíferos livres e confinados sob uma pressão superior à pressão atmosférica. A circulação de água é mais lenta. Pelo fato de a água encontrar-se a uma pressão superior à atmosférica, quando se faz um furo para a extração, a água sobe até a superfície muito rápido, dando origem a um furo artesiano. Assim, a água chega até a superfície sob a forma de repuxo. Agora um pouquinho sobre os mananciais. Os mananciais são basicamente tudo que encontramos com água por aí, ou seja, rios, lagos, lençóis freáticos e por aí vai. São formados por águas superficiais ou também por águas subterrâneas. Trata-se de qualquer espaço com água destinado a abastecer cidades, vilarejos e fazendas. Basicamente é para consumo da população. São essenciais para a vida humana, por exemplo, água potável para beber, para cozinhar, tomar banho, irrigação e entre outros. A obtenção dessas águas necessitam de métodos eficientes. No caso da obtenção de águas presentes em aquíferos, primeiramente é feita a análise da região e verifica-se se o aquífero é livre ou confinado. No caso de ser um aquífero livre, a obtenção é mais fácil e não há grandes riscos. Mas no caso de ser um aquífero confinado, pelo fato de ele se localizar em uma região muito profunda e rígida, é necessária a utilização de explosivos. Após a perfuração do local, é feita a instalação de um poço artesiano, que retirará a água do aquífero e a direcionará para o uso. No caso da obtenção de águas de mananciais, há duas formas de captação: superficial e subterrânea. A captação superficial é feita em rios, lagos ou represas, por bombeamento ou pela ação da gravidade. Após isso, a água retirada segue para estações de tratamento. Já a captação subterrânea é realizada através de poços artesianos para obter água dos lençóis subterrâneos. A água obtida é conduzida por motobombas até a estação de tratamento. Depois do tratamento, as águas obtidas em mananciais são direcionadas ao uso. Os aquíferos servem para manter os cursos de águas superficiais como lagos, rios, nascentes, entre outros, estáveis e o excesso de água da chuva é absorvido. Além de ser uma fonte alternativa de abastecimento, por ser uma água potável.
O maior aquífero do Brasil é o aquífero Guarani, que tem 1,2 milhões de quilômetros quadrados. Ela se estende por mais 3 países, Argentina, Uruguai e Paraguai, sendo 70% do reservatório localizado em território brasileiro. Estima-se que 15 milhões de pessoas habitam a área de ocorrência do aquífero. No caso dos mananciais, são os únicos locais em que a sociedade pode conseguir água não só para suas atividades, mas como também para sua sobrevivência. Porém, devemos ter uma participação coletiva na preservação dos mananciais para que os problemas existentes não se agravem a um nível cada vez maior, já que as ações humanas impactam em escala global mudanças que afetam significativamente a disponibilização de água doce. Sendo cada vez mais poluídos, e atualmente esse é um dos maiores dilemas da humanidade: o uso sustentável da água. Junto com o êxodo rural em 1960, centros urbanos como São Paulo tiveram um aumento enorme em sua densidade populacional. E isso, junto com as políticas de industrialização adotadas por Juscelino Kubitschek, acabou estimulando a criação de ocupações irregulares que se aproveitam dos mananciais de forma errônea, o que resultava na poluição dessas fontes, na maioria das vezes por esgoto doméstico. Sendo assim, a partir do momento em que essa água se torna inadequada para o consumo humano, é reduzida a capacidade de reposição hídrica dos grandes reservatórios, desencadeando uma falta de água e, dessa forma, um rodízio ou racionamento. Um dos fenômenos que provam a importância dos mananciais é o estresse hídrico, que, de forma resumida, ocorre quando o consumo da água em um certo local é maior que a capacidade de renovação estabelecida pelo ciclo hídrico. Isso pode causar a escassez, e assim, a perda da lavoura, entre vários outros problemas que, em escalas maiores, podem resultar em uma alteração do clima e até uma perda significativa da fauna, tanto marítima quanto terrestre, que é o caso da desertificação que podemos ver no sertão nordestino. Entretanto, mesmo com todos os riscos apresentados, ainda é possível manter o progresso sem a destruição dessas fontes de água doce. Mas para isso medidas precisam ser tomadas, e essas medidas são uso consciente pela própria população, criação de estações de tratamento de esgoto, investimento público em áreas pobres, gestão correta de água nas lavouras e o uso consciente da água nas indústrias, principalmente nas indústrias têxteis, que mesmo sendo uma das mais poluentes, é a que pode tratar essa água com mais facilidade.